E convido a todos que abrem suas Bíblias em Atos capítulo 17, de onde nós vamos continuar a nossa pregação expositiva. Domingo passado lemos o trecho de 1 a 9 e hoje nós vamos continuar de versículo 10 a versículo 15. Atos de Apóstolos, capítulo 17, de versículo 10 ao versículo 15. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigirem-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Lucas relata essa segunda viagem missionária de Paulo, onde ele passou por algumas igrejas encorajando-os, mas também a direção específica de Deus, ele passa para Macedônia, aonde ele começa a pregar em Filípios, e a Lídia e os da sua casa se arrependem, o carcereiro e outros. E após disso, o Paulo a sair do cárcere, devido à pregação que ele fez, e onde ele foi colocado na prisão, ele sai, visita os irmãos, e dali para frente ele vai para Anfípolis e Apolônia, aliás, passa por Anfípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde eles começam a procurar a sinagoga, onde eles começam a pregar primeiro ali a palavra de Deus. Alguns foram se convertendo, porém, os judeus, em sua maioria, mostram inimizade com a mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho, e eles levantam a multidão contra Paulo, porém não o encontra, e esses, sob cuidado dos discípulos, ele é levado a ir à noite adiante. E aí que nós estamos em capítulo 10. É interessante que Paulo não foi para Roma, ou em direção a Roma, mas levou outra direção. Ele foi para Bereia, que estava aproximadamente 40 a 50 quilômetros de Tessalônica. E é possível que ele viajou uma noite, 2 dias, por aí, até chegar nesse lugar. Então, Paulo, durante a noite, os irmãos que o acompanharam foram, e veja que impressionante. Ali chegando, ele se dirige para a sinagoga. Esse detalhe ele é importante porque Paulo mostra que havia em sua estratégia muito claro o fato de procurar primeiro os judeus, procurar entre os gentios, que ele ia à sinagoga e primeiro pregar ali. É claro que isso havia algumas implicâncias. Primeiro, Paulo prega aqueles que tinham, de certa forma, familiaridades com a palavra de Deus. Ele parte de algo em comum, que são as Escrituras do Velho Testamento, e a partir daí apresenta o Cristo. Esses, convertendo-se, entendamos que teremos os primeiros líderes da igreja entre os gentios, sendo esses conhecedores já
das Escrituras, sendo eles já adoradores do Deus verdadeiro, monoteísta. E Paulo segue essa estratégia. Mas o que nos impressiona é que nem sempre ele pregando em sinagoga, ele foi bem recebido, ou as coisas andaram bem. Ele sai de um lugar onde os judeus o perseguiram. Talvez ele poderia, pensamos nós, evitar essa raça, evitar as sinagogas, tendo em vista que isso lhe proporcionou perseguição, sofrimento e assim por diante. Talvez ele poderia pensar que isso para estabelecimento de novas igrejas no primeiro momento, antes que outros líderes iam se formando. E mesmo que isso havia de custá-lo muito, Paulo insiste nisso. Ele continua procurando a sinagoga, apesar de uma experiência de certa forma negativa, muito embora se converteram pessoas, mas não deixou de trazer sofrimento para ele. Ele procura a sinagoga de judeus. Isso é uma lição para nós também, meus amados, na vida missionária e na nossa vida de atuação como igreja. Primeiro, nós temos a tendência às vezes de exatamente desprezar aqueles que tem algum conhecimento bíblico, por pensar que ele já conhece alguma coisa. Ou às vezes por medo de estes, tendo um conhecimento diferente do nosso, de nos perseguir. Mas nós não devemos ignorar aqueles que conhecem, ou ter algum conhecimento breve da palavra de Deus, e buscar sim aqueles que têm algum conhecimento. Em qualquer lugar no mundo, busque primeiro se há pessoas que há algum conhecimento, que seria mais fácil ter o primeiro contato com essas pessoas. E dali, claro, pregar a palavra para todos. No nosso Brasil também nós temos pessoas que, em sua maioria, se chamam cristãos, mas que nem todos se submetem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como cabeça da igreja. Procuramos e falamos para eles. Mas ao falar a essa sinagoga de judeus, se destaca que, no entanto, eles eram diferentes de outras sinagogas. Eles se diferenciam em sua maneira de abordar a mensagem que eles ouvem de Paulo. Lucas escreve em versículo 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E então, se nós pararmos aqui, talvez a gente é conduzido a pensar que era mais nobres, de repente tinha posições nas sociedades mais altas, mais privilegiadas, de repente eram pessoas de posses a mais do que outros de Tessalônica. Dependendo de ponto de vista de nobreza, a gente poderia imaginar uma e outra. Mas essa nobreza, ela é vista no caráter dessas pessoas em se lidar com a palavra de Deus. Pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas serão de fato assim. Então Paulo Lucas atribui essa nobreza a essas pessoas por receberem a palavra de Deus com avidez e estudarem em suas casas, examinarem as escrituras, verificando se aquilo que eles ouvem é de fato assim. E meus amados, isso de fato é algo nobre, a examinar as escrituras. Hoje em dia, nós ouvimos as mensagens dos ditos pregadores, pastores, enfim, são disponíveis a todo momento, em qualquer lugar na internet. Hoje há uma multitude de mensagens, mas quanto de nós aderimos a essas mensagens, examinando, no entanto, aquilo que ouvimos, principalmente quando vem de pessoas que não faz parte do seu convívio, da sua igreja, da liderança da sua igreja ou da sua denominação. Estou dizendo isso porque temos uma confessionalidade, temos uma confissão de fé. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos ouvir outros pastores que não pertencem à nossa igreja. Longe de mim dizer isso. Mas estou dizendo, ao
a cautela de examinar o que ouvimos, olhar na confissão que temos, olhar nas Escrituras, para ver se de fato o que é dito é assim mesmo. Talvez se nós tivermos esse caráter nobre de examinar as Escrituras, de levar a sério as Escrituras e as mensagens, e não é importante ouvir alguma coisa e tanto faz. E não nos dá o luxo de examinar as Escrituras, pois nós não temos tempo, somos ocupados, como nós dizemos. Meus amados, o estrago de uma mensagem inadequada, incorreta ou falsa é enorme e pode atingir todas as áreas da sua vida. Então, a prioridade número 1 é ouvir a verdade, estar certo da verdade, que aquela verdade é mesmo a verdade. E é para isso que você tem que dedicar o tempo que for preciso, antes de acreditar naquela verdade, de examinar as Escrituras. Talvez teremos menos problemas nas igrejas, menos brigas, mesmo diferente, vamos dizer, menos falta de visão e de união na igreja. Muitos problemas seriam resolvidos se nós examinarmos as Escrituras, gastamos tempo com isso. Estar certo da verdade que nós ouvimos, da verdade que nós acreditamos. Isso não é brincadeira, mas é algo muito sério. Então, quanto nós levamos a sério as Escrituras, a examinação das Escrituras, esses judeus, eles se destacavam como nobres exatamente por isso. E isso fez por onde eles receberam diferente a palavra de Deus. A palavra de Deus teve um efeito diferenciado na vida dessas pessoas. A Bíblia diz que com isso, em versículo 12, muitos deles creram, diferentemente daqueles de Tessalônica, que muitos deles não creram. Então veja, a fé ela se estabeleceu de modo assíduo, né, nessa cidade, nessa sinagoga, mas também veja como ela era consequente ou teve um fundamento da palavra de Deus. Muitas vezes a nossa fé é fraca porque nós não temos como fundamento a palavra de Deus. A fé é fraca por você não examinar as Escrituras, por não saber nem em que crer. A examinar as Escrituras fortalece a fé e leva a crer de forma correta. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, o que deixa entender que não somente judeus aderiram à mensagem do Evangelho, como também pessoas de alta sociedade, e aqui são mencionadas as mulheres, e não pouco homens. Com isso, não somente os judeus, mas também os gentios foram atingidos, e com certeza essas pessoas foram importantíssimas para o avanço do reino de Deus. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Você acha que ele estaria tranquilo somente que Paulo saiu de Tessalônica? Não. Mas ao saberem que Paulo está mesmo a 50 quilômetros de distância, mas que prega a palavra de Deus, o que ele vem fazer? Bagunça. Então a oposição ela é sempre esperada a chegar de uma maneira ou de outra. E esses homens vão com propósitos específicos para de alguma forma obstruir a pregação da palavra de Deus. E meus amados, de uma forma ou outra, o diabo, ele tenta obstruir a pregação da palavra de Deus, de uma maneira ou de outra. Onde a palavra se propaga, eis que alguma coisa tem que acontecer para que isso seja interrompido ou afetado de alguma forma. Mas jamais devemos calar as nossas vozes, parar os nossos pés de andar em prol da pregação da palavra de Deus. Mesmo que, às vezes, devemos ser sábios, como, nesse caso, os irmãos entenderam que era melhor Paulo partir. Há momentos quando devemos ficar.
mas há momentos que devemos partir. É por isso que precisa de ter discernimento. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Então se percebe que essa perseguição ela era mais direita ao apóstolo Paulo, e é por isso que os irmãos entenderam que ele tem que sair imediatamente da cidade. E veja, meus amados, quanto amor a esse grande obreiro de Deus. Alguns dos irmãos recém-convertidos, eles colocam a sua vida à disposição para que protegesse a vida desse obreiro, desse pregador do evangelho. Eles levam o Paulo e vai junto com eles até Atenas. Talvez nesse tempo poderia cada um ficar de medo em casa, mas eles foram lá. E nesses últimos capítulos e textos nós enfatizamos como a conversão verdadeira traz mudanças na maneira que nós nos lidamos com os outros. Se uma delas é a hospitalidade faz parte de uma das grandes marcas do cristianismo. Receber, e nós vemos que tanto Lídia quanto o carcereiro, quanto esses irmãos foram prontos a receber, hospedar os homens de Deus em suas casas, se entenderam com uma grande honra. E é importante dizer isso no mundo em qual nós nos isolamos tanto em nosso quadro familiar e não estamos prontos de abrir as portas para aqueles que precisam. Não estou dizendo isso por causa desse isolamento específico de coronavírus, mas estou dizendo do nosso individualismo. Muitas vezes não nos preocupamos em ter uma casa, um apartamento que confere condições para poder ter a alegria de receber alguém. Essa questão de hospitalidade, ela meio que desapareceu na vida de muitos. Que não estejam prontos para receber, mesmo em sua simplicidade, meu amado, não precisa de muita coisa, mas é o caráter cristão que você tem, que ele tem que te levar a isso. Mas outra coisa é o cuidado com os obreiros de Deus, a colaboração com os obreiros de Deus. E meus amados, eu acho que essa parte importantíssima nós frisar nesse momento. Todos nós somos chamados a nos envolver com a pregação do evangelho, mas principalmente aqueles que Deus chama a pregar o evangelho, como evangelista, como pastores, como missionários, estão na linha de frente. Não são por isso mais importantes, mas são na linha de frente. E nós somos chamados a colaborar com estes, para que essa obra seja cada vez mais forte, para que essa obra avança, para que eles possam ir aonde Deus os chamou. Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Nós vivemos tempos em qual os pastores são desprezados pelas pessoas. Ele não é igual a mim? Sim, ele é igual a você, ninguém disse isso não. E muitas vezes faltamos com reverência, com respeito, esquecendo quando a Bíblia diz que devemos dar a eles toda a honra, a obediência. Quando digo toda a honra, não me refiro à honra que damos a Deus, mas uma honra dupla que diz as Escrituras, como um que pregue a palavra. E que devemos colaborar para que eles façam o trabalho deles com alegria, sem de qual o trabalho deles não é eficaz. Quanto nós entendemos a grande importância, o peso do ministério que esses homens têm, ou que temos, me incluindo nele. É um peso muito grande. E ao fazer isso é essencial para a salvação das pessoas, para a instrução das pessoas, para a funcionalidade da igreja. Mas para tudo isso funcionar é preciso que revemos a nossa maneira de enxergar os obreiros, a nossa maneira de se envolver com eles, a nossa maneira de contribuir, a nossa maneira de colaborar com essa obra. Afinal das contas, se trata da obra de Deus, não deles como pessoas apenas. Se nós iremos ter uma atitude indiferente, talvez o quadro missionário de hoje estaria totalmente diferente. Talvez o quadro daqueles que se converteria seria diferente. E assim talvez essa crise seria enfrentada muito diferente do que estamos enfrentando.
Se tem uma coisa que não pode cessar, meus amados, é a obra de Deus de proclamar a palavra de Deus. E algumas aplicações nós podemos fazer. Primeiro, nós devemos nos perguntar a nós mesmos se nós somos sérios quanto ao desejo e o mandamento de Cristo, de que o seu evangelho seja pregado por todo lado. Sou eu sério quanto a isso? Quanto eu levo a sério a necessidade de fazer discípulos ao redor do mundo e ensinar a palavra de Deus? Eu estou sério quanto a isso? E o que eu faço para isso? Quanto eu me envolvo com isso? Me envolvo eu com os projetos da igreja? Me envolvo eu com algum projeto além da fronteira do meu país? Faço parte? Não, porque estamos na crise, é porque situação, é porque uma e outra. Meu amado, será que não é o tempo nesse momento de entender que tem que mudar suas prioridades? De deixar correr atrás de muitas coisas que não são necessárias e investir-se a sua vida e o que você tem para a propagação do reino de Deus? Será que eu preciso dizer mais do que isso? A própria situação diz isso. Deus nos silenciou e nos mostrou que nada que temos pode valer alguma coisa nesse momento. Então, meus amados, a primeira coisa, devemos nos perguntar: sou eu sério quanto a isso? E o que eu faço para isso? Eu sou pronto a dar a minha vida por isso? Pastor, mas eu não sou missionário, nunca teve outro obreiro, continue fazendo o que ele está fazendo. Você está disposto a sacrificar o que você tem, o que você é, sua sabedoria, não sei. Está à disposição para que a obra avance? Sim, talvez você não vai. É preciso, portanto, que sejamos sérios. O que eu faço para isso? De fato, esse deve constituir, não só nessa época de crise, mas em todos os momentos deve constituir a nossa prioridade como pessoas e como igreja, em levar o evangelho a todo lugar, discipular a todos que ouvem esse evangelho, ensinar a palavra de Deus e fazer discípulos de Cristo. Para isso, é necessário do envolvimento 100% de todos os membros do corpo de Cristo, e você é um dele. E antes de você decidir qualquer coisa para a sua vida, de trocar seu carro porque enjoou dele, embora ele é muito bom, de, sei lá, qualquer outras coisas para Disney, não estou dizendo que você não pode ir para Disney, se bem que não pode nesse momento, né? Não pode mesmo. Mas assim, antes de qualquer coisa, você vê se você fez o que deve fazer para o reino de Deus. E se sobrar, aí sim, você troca seu carro para um melhor se tem. Se não, investa no reino de Deus primeiro. Não estou dizendo tirar das suas necessidades básicas, mas primeiro vamos priorizar o reino de Deus. Em segundo lugar, coloco essa disposição. Às vezes os missionários voltam para casa, coloco essa disposição buscá-los no aeroporto. Alguns talvez precisam de carro, oferece seu carro para eles poderem se locomover. Oferece seu apartamento para se hospedarem, se oferece a ajudá-los no que precisa. Seja um colaborador mesmo, aonde estiver, facilita o caminho deles para que eles pregam. Paulo fazia tendas, e as pessoas acham que ele sempre fazia tendas, e acham que missão só é fazer tendas para fazer missão. Eu não sou nada contra fazedores de tendas. Eu entendo que precisa-se disso. Mas, na maioria do tempo, Paulo não fez tendas. Porque o outro supria as necessidades dele para que ele se dedicasse à palavra de Deus. À pregação da palavra de Deus. Outros faziam outras tarefas para que ele fizesse o que era exclusivo para ele fazer. Lembra-se de os apóstolos em Jerusalém, eles trabalhavam e faziam coisas válidas, boas e corretas, e necessárias. Como distribuir alimento para as viúvas e para os necessitados da igreja naquele tempo. Mas Pedro diz, não é justo que nós fazemos isso, que deixamos a palavra de Deus. O que não era justo? Deixar a palavra de Deus ser pregada
porque fazemos coisas que outros não fazem e que poderia fazer. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amados? Que você tem que ter certeza que os obreiros de Deus têm todos os meios necessários, tempo e tudo que precisa para que eles preguem a palavra de Deus. Facilita o caminho deles. Não é que eles não podem fazer outras coisas, que eles não sabem fazer, que não são habilitados, só que são preguiçosos. Eles podem fazer muito bem. Porém, se fazer muitas outras coisas, eles não vão poder também ao mesmo tempo estudar, se dedicar ao estudo, pregar. Não tem como. Ou é uma, ou é outra. Eu sempre digo isso e lamento dizer que tem gente às vezes que critica, você quer que nós cuidamos de você e sua família? Você quer o quê? Você quer que nós fazemos isso e aquilo? Meu amado, se é isso que você entendeu, você é muito pobre de pensamento, lamento, seja lá quem for. Não é isso. Nós podemos cuidar muito bem da nossa família. Não estou me referindo a mim, Fernando, em si, mas me refiro aos pastores, aqueles que são sérios. Podemos sim. Eles podem cuidar. Podemos trabalhar também, sem problema nenhum. Temos habilidades, mas a questão não é essa. A questão é que você não entende que o que nós fazemos é para afastar das pessoas desse jeito. Facilite o caminho. Se você é jovem, ou seja lá, se você tem algo com o qual você pode contribuir e facilitar o caminho do seu pastor para ele ter mais tempo a pregar, descansar, a estudar a palavra de Deus, faça isso. Também não pode fazer? Pode, meu amado, não é isso. Mas se ele faz isso, não vai poder fazer outra coisa. Para de desprezar. E outra coisa, agradece. A Bíblia diz que aqueles que pregam a palavra, devemos fazer parte de tudo aquilo que temos. Em outras palavras, eles fazem o serviço para você. Se você não é grato e você sempre reclama, é como você não valoriza esse serviço e é como você, na verdade, não entende o valor desse serviço para a sua própria vida. Então, meu amado, colabore. Seja um colaborador. Ajude no que é preciso. Escreve, se disponha, sei lá, tem tantas maneiras de você colaborar. E até arriscar a vida. Paulo menciona pessoas que se dispuseram a colocar a sua vida em risco para que o ministério dele avançasse. Lembro quando ele diz de Priscila e Aquila que foram prontos a colocar sua cabeça em jogo por mim e por evangelho. Que bonito. Para eles o evangelho era importante. E o homem que foi chamado para isso, para eles era importante. Preferiram eles caírem, mas para Paulo avançar. Esses homens aqui em Bereia é a mesma coisa. Eles vão partindo e eles não dizem, Paulo, tá aí o navio, que Deus te abençoe, meu amado. Não, eles foram com ele e levaram até Atenas e ter certeza que ele está bem. Arriscaram, poderia ser vistos e poderia apanhar junto com Paulo, mas não, eles se arriscaram. Você acha que eles não tinham famílias? Não tinha coisa para fazer? Tinha. Meus amados, vamos rever, como disse, as nossas prioridades e valores. Esse é o tempo para isso. Vamos dispor dos nossos recursos financeiros. Nós vamos ter muito mais missionários se temos mais pessoas contribuindo, sendo parceiros dos projetos. Eu tenho um projeto para ir para a Romênia que esse ano, mas que de repente ele vai ser adiado devido ao contexto que nos encontramos. E às vezes eu falo com os colegas missionários que eles se disporam a ter um ministério em outro lugar. No meu caso vai ser o lugar de origem, que é a Romênia. E nós conversamos da grande dificuldade de você levantar os recursos necessários. E aí tem algumas dificuldades. Primeiro que a igreja não tem visão missionária. Então precisa-se de se dar essa visão missionária. Segundo, às vezes tem colegas de ministérios envidiosos, só achando que a gente ganha mais e que vai viver melhor. Eu lamento dizer isso, mas isso é triste, mas também tem isso.
E existem outros itens, muitas vezes nós somos olhados como mendigos, como aquele que ele quer fazer outra coisa, quer morar em outro lugar, quer passear. Infelizmente, nós passamos por tudo isso. Eu não estou dizendo que não são aqueles falsos missionários que se aproveitam, eu não estou dizendo que essa realidade não existe também. Mas, meus amados, o missionário verdadeiro não é isso. Então, muitas vezes nós os desprezamos, deixamos para lá, como isso não faz parte das nossas prioridades. Não é na minha igreja mesmo, não é na minha cidade, não é a minha igreja que vai crescer. Muitos dizem, o que eu tenho a ver com a igreja para lá? Mas lembra-se, meu irmão, que se existe igreja, ou a sua igreja na sua cidade, é porque teve um missionário que foi lá e outros pagaram, mesmo não sendo na igreja deles e cidade deles, para que ele estivesse na sua cidade para pregar. E é assim que houve uma igreja, e você também teve chance de ser salvo na sua cidade. Então faça o mesmo. Continue essa história para que o evangelho chegue a outras cidades. Às vezes nós nos valemos daquilo que é uma desculpa muitas vezes, embora uma realidade, mas uma desculpa ao mesmo tempo. Ano passado eu fui em alguns lugares, estamos na crise, que crise. Eu sei que está crise, mas a verdadeira crise não é a verdadeira crise econômica que afeta as nossas finanças, mas é a crise das nossas prioridades e valores que nos faz a não poder investir em missões, porque investimos em coisas que talvez são desnecessárias ou poderiam ser adiadas ou deixadas para lá. E digo com tristeza, quantas igrejas curtam sustento de missionários porque querem apenas pintar sei lá o que muro. Não estou dizendo que o muro não é importante ser pintado, mas cortar sustento do missionário, por isso eu acho isso nada a ver. Então, meus amados, crise, como já disse antes dessa situação de pandemia, crise é uma oportunidade de investir no reino de Deus, é uma oportunidade para que revemos nossas prioridades e valores. Eu disse isso várias vezes nas minhas pregações ano passado. Não é somente por essa crise que eu estou falando isso. Então vamos tornar prioridade a pregação do evangelho, não é a reconstrução e construção da nossa casa apenas. É preciso que nós adotemos como pessoa, você que é um indivíduo, você pode adotar um missionário. Mas eu não sei, pastor, será que eu posso mesmo? Quando a situação melhorar, meu amado, seja lá qual for a situação, se você ganha um salário mínimo, se você contribui com R$20, com R$50, você já está fazendo muita coisa. Quando Deus vai te proporcionar possibilidades maiores, você pode contribuir com mais ou com mais missionários. O que você não pode deixar de fazer e fazer esse sacrifício. É claro que é um sacrifício, mas eu tenho pouco, é por isso que ele é um sacrifício. Lembra-se quando Davi queria trazer uma oferta ao Senhor e ele quis comprar os bois e a carruagem daquele homem, ele diz, não, pega meu Senhor de graça. Ele diz, não, vou trazer eu um sacrifício a Deus que não me custe nada. E, meus amados, quando eu digo isso, eu não digo apenas para vocês. Embora missionário e pastor, e eu e minha família adotamos também missionários. Nós também queremos contribuir com outro, porque eu acho que é saudável. Não, mas a minha denominação faz. Eu dou meu dízimo e eles fazem. Com isso eu tiro a minha responsabilidade. Não, meu amado. Você como indivíduo, você pode contribuir com a obra de Deus. Você pode ser parte específica de algum projeto. Não larga essa honra do lado por nada. Você como pessoa, você como sociedade, SAF, o MEP, o PH, faça parte. Você como igreja se envolve no sustento dos missionários, nas suas orações, visitá-los e assim por diante. Muito embora a denominação faz, muito embora talvez a igreja local faz, mas você como pessoa faça também. Outra coisa importantíssima, meus amados, ser fiéis em nossos dízimos e ofertas na igreja, no presbitério, no Supremo Concílio. Nossa igreja vai passar agora também, nós estamos em meios
de regularizar tudo isso, somos recém-formados como igreja, mas é importantíssimo para que a igreja como um todo faça missões. Se nós deixamos de obedecer às nossas autoridades, se nós deixamos de ser fiéis com as nossas instituições, como queremos que elas façam missões? Mas ao mesmo tempo precisamos ser responsáveis com o que temos. Também outra maneira é você particularmente acompanhar um missionário. Eu quero dizer uma coisa para você, ser missionário não é só pregar a palavra de Deus. Mas você já pensou que ser missionário você pode acompanhar uma família missionária, uma equipe, fazer parte de uma equipe onde seu papel pode ser ser o contábil da equipe, onde seu papel pode ser vamos dizer, na área médica, ou uma irmã que pode acompanhar uma família que tem filhos, ou outras famílias, caso que tenha uma equipe com várias famílias onde tem filho, e uma irmã ser aquela que cuida mais das crianças para que os missionários façam o seu trabalho. Tudo isso faz parte. Você pode ser missionário acompanhando o seu pastor se ele necessita. Às vezes tem necessidades em casa, não necessariamente de dinheiro e essas coisas, mas outros tipos de necessidades. Às vezes ele precisa viajar, a esposa precisa de ajuda para fazer as compras ou com as crianças. Meus amados, vamos deixar de criticar e de achar, ele só quer isso para ele, e vamos fazer o que é certo. Então, se coloca à disposição dos missionários. Mas eu quero ter uma aplicação bastante prática, meus amados, para hoje, para agora. Nós temos missionários em países na Europa e outros países por aí. Muitos deles estão isolados, como todo mundo, mas além disso, enfrentam uma crise financeira por causa do câmbio, principalmente os brasileiros. E a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transcultural, da IPB, emitiu uma nota de uma oferta emergencial para os missionários de fora, principalmente da Europa, e outros que recebem em dólar e ou euro, por conta da variação cambial. Imagina, esses homens estão lá, mas em vez de sustento dele chegar integral, chegar a 60%. E não é porque aqui no Brasil as pessoas deixaram de ser fiéis, mas o problema é o câmbio. Eu vou dar um exemplo. Então, se um missionário, digamos, ele precisa de $1.000, um exemplo. $1.000 significaria, há um ano atrás, R$3.400 mais ou menos, se a gente avalia dólar em 3,40. E vamos dizer que ele arrecadou entre seus mantenedores R$3.400. Está tudo certo. Ele tem seus $1.000 e foi embora. Mas hoje, as pessoas, seus mantenedores, continuem fielmente dando aqueles benditos de 3.400 euros. Mas ele já não recebe mais $1.000. Ele já recebe 700, 800. Por quê? Porque para dar o mesmo lá fora, ele precisaria agora de 5.000. Ou 5.000 pouco, eu não sei quanto é o dólar hoje. E aí, de uma noite para outra, por causa dessa variação cambial, ele não tem como pagar as suas contas, ou mais ainda nessa época de crise. Então, eu apelo para toda a igreja presbiteriana, para nós da igreja presbiteriana de Rio Tinto, que além dos nossos dízimos ofertas que nós vamos preservar para a igreja, vamos guardar em casa para a igreja, fazer uma oferta para esses missionários, ajudá-los em suas necessidades e deixar que a nossa agência ela distribui conforme a necessidade. Nós podemos fazer uma oferta pessoal àqueles que conhecemos, ou podemos fazer uma oferta à PMT que ela entende melhor de quem é mais necessitado. Nós não sabemos isso. Então é preciso que nós levamos isso. Eu acho que isso é uma maneira adequada de nós pensar no que esses irmãos em versículo 14 fizeram. Então os irmãos promoveram sem detença a partida do Paulo. Sem detença, vamos promover o sustento necessário dos nossos missionários, o auxílio, a colaboração dos nossos obreiros, aquilo que eles precisam. E para encerrar, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem
a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Paulo se viu em Atenas, viu a demanda, e aí ele pede auxílio de Silas e de Timóteo. Meus amados, que bonito. Eis um obreiro verdadeiro. Nós estamos diante do maior pregador de todos os tempos, do maior apóstolo, nós estamos diante de uma autoridade, do homem que enfrenta tudo, vamos dizer. Ainda assim, ele pede o auxílio de outros. Ele entende, meus amados, que o ministério não é individual, solitário, mas é na companhia de outros. A melhor maneira de fazer ministério em equipe, ir em equipe, e ao mesmo tempo não desprezar a necessidade e o auxílio de outro. Porque tem, por outro lado, pastores e missionários que desprezam ou eles não deixam espaço para os seus presbíteros, diáconos ou outros auxiliar os seus ministérios. Eles fazem tudo sozinhos, por isso adoece e às vezes não faz nada. Ah, mas meus presbíteros não sabem, às vezes mais atrapalha. Pô, então ensina eles. Esse é o papel como pastor, de ensinar e treinar outros para o ministério. Se não sabem, então ensina. E nós devemos entender a nossa limitação, não importa qual a capacidade que temos. E entender a nossa necessidade de colaboradores físicos, como o pessoal Paulo, ele entendeu que precisava de outras pessoas junto a ele para o ministério. Que nós entendamos também a mesma coisa, meus amados. E Paulo tinha Lucas como médico. Paulo tinha um médico com ele o tempo todo. Então, meus amados, não importa qual é a sua profissão, você pode auxiliar um pastor, um missionário. Eu tenho a graça de ter vários amigos de várias profissões. E eu faço uso disso. Eles me auxiliam. Tem alguém até que escreve, tem algumas pessoas que me ajudam a escrever as cartas, outras traduzir. Porque eu entendo que ministério não é só de uma pessoa. Então, meus amados, que Deus nos abençoe a entender esse grande ministério que Deus nos deu, a representar Jesus Cristo aqui na terra e o seu evangelho, a ser sacrificados em prol do seu reino e nos dedicar com fidelidade a esse ministério. Amém? Muito bem. Então, vamos orar, receber a bênção e logo mais daremos os avisos para os irmãos e encerraremos a nossa live hoje. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, pedimos que ela se faz viva e eficaz em todos aqueles que a ouvirem. Que o Senhor fortaleça a sua igreja, dando ela ânimo e força para fazer aquilo que ela é chamada a fazer. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo alcance e guie todo o povo seu, dessa igreja e de outros lugares, agora e para sempre. Amém. Amém. Nós temos alguns avisos antes de encerrar. Primeiro, meus amados, se porventura você tem problemas de conexão ou de não sabe como fazer, entra em contato com a liderança da nossa igreja para te auxiliar nisso. A outra coisa é que por hora, todas as nossas atividades elas são interrompidas até a situação que nos encontramos mude. No entanto, nós continuaremos com os horários dos nossos programas ativos online. O que dizer? A terça-feira, que geralmente nós nos reunimos para orar às 19 horas, permanece em pé, mas online. Então, nos reunimos de novo pela internet e vamos ter a nossa reunião de oração às 19 horas. Então, nos acompanhe e ore junto conosco. Escola dominical às 9h30 da manhã, como hoje tivemos também online. Então, nós vamos estar aqui presente pela graça de Deus, se não ocorrer outras coisas. E vamos transmitir. E o culto às 19 horas. O programa de sábado, infelizmente, ele não tem como ocorrer, nem mesmo online. Então,
Esse é o único que realmente cessou. Além disso, nós fazemos menção aos irmãos pela manhã e fazemos agora à noite de que estamos à disposição, principalmente dos idosos que precisarem de auxílio, seja para compras de alimentos ou remédios, seja para emergências de hospitais. Nossos caros estão à disposição dos irmãos. Então, entre em contato comigo como pastor pelo telefone 988-34-6734 ou busque um dos presbíteros, Williams ou Vando, ou algum outro membro que estiver no alcance, jovem principalmente, que é mais fácil de auxiliá-lo. E o jovem da igreja, faço apelo que esteja à disposição de ajudar os mais idosos ao precisarem disso. Então essas são nossas orientações. Claro, peço que todos seguem as orientações do município, do governo, do país. Essas precauções são altamente necessárias, tá certo? Então vamos cuidar daquilo que deve ser cuidado. E em decorrer da semana pretendo fazer alguns lives, algumas mensagens. Então os irmãos fiquem atentos à nossa página no Facebook e vamos chegar com mais detalhes. Ao mesmo tempo, peço que os irmãos, se tivessem alguma dúvida, alguma coisa sobre a situação em si, entre em contato e toma cuidado com qualquer informação alheia na internet. Não mais do que isso, que Deus abençoe a todos. Boa noite aos irmãos, que tenham uma boa semana de reflexão em casa, curte a sua família e aproveite se aprofundar na palavra de Deus, em oração e reavaliar seus compromissos com o reino de Deus e com a missão de Deus. Amém? Que Deus o abençoe.